eu quero falar com você. Trouxe uma pessoa muito especial, que também mora no meu coração, vocês já viram que meu coração é grande, mas eu trouxe aqui o professor Dr. Jorge Salum. E eu quero trocar toda essa experiência que ele tem, que para mim ele é uma sumidade, e trazer, né, essa visão e esse conhecimento bárbaro, não só dele como pessoa, mas também da escola de formação que ele oferece. E aí, Jorge, bem-vindo. Muito obrigado, Márcia. Queria agradecer a você o convite de estar aqui hoje participando. Eu que agradeço você aceitar. E eu queria, então, né, um pouquinho assim para as pessoas saberem desse trabalho de todos esses anos aí, que eu tenho certeza que é mais de 30, né? Isso mesmo. Que você recebeu esse título de doutor honoris causa. Eu vejo isso como um grande presente para você, mas um reconhecimento de tudo, né, que você já plantou até aqui, e queria que você explicasse um pouquinho isso para as pessoas entenderem, né, esse caminho teu terapêutico aí de ajuda e chegar nesse título. Você sabe que a minha primeira formação foi em artes plásticas. Né? Daí o que eu fiz? Quem trabalha com artes plásticas, né, vai dar aula de educação artística, de desenho geométrico. Então, durante o meu início de carreira, eu dava aula. Porém, na faculdade, eu já fazia cursos de massagem, cursos dessa parte terapêutica. Mas eu me formei, comecei a dar aulas e eu literalmente não gostava de dar aulas. Então eu ia insatisfeito, eu acreditava que não tinha, sabe, que não tinha outro caminho para mim, que eu teria que estar fadado àquele destino cruel, né, até o resto da minha vida. Então eu estava insatisfeito, né, porém eu já tinha feito vários outros cursos dessa área. Até que no final de ano, eu estava dando aula no Santa Maria, no Dom Bosco e no Bardal, que é um colégio que já não existe mais aqui em Curitiba. Daí eu estava muito cansado e estressado, eu pensei assim, eu vou pedir demissão do Dom Bosco e vou ficar com o Santa Maria e o Bardal. Né? E o Santa Maria que tinha uma carga horária maior, o Bardal tinha uma carga horária muito pequena. Sim. Eu pedi demissão do Dom Bosco num dia, no outro dia eu fui demitido do Santa Maria e fiquei só com o Bardal, que tinha uma carga horária muito pequena. E daí naquele momento eu fiquei vitimizado, coitadinho de mim, porque a vida faz isso comigo. Mas, porém, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né? Por quê? Depois de um determinado tempo, né, eu estava sentado na sala da minha casa, olhei para uma prateleira, só tinha livros de terapia. Eu só fazia cursos dessa área terapêutica. Naquele momento saiu o véu, que era o óbvio, né? Por que você não trabalha com isso? Né? Então, a partir daquela vida que puxou o meu tapete, que eu pude reorganizar o meu verdadeiro caminho, aonde que é a minha alma ia encontrar satisfação, onde eu ia poder expressar os meus dons, talentos, habilidades, o que quer que seja. Então, a partir desse evento, né, daí eu comecei a fazer massagem na casa das pessoas, nesse período já tinha feito um primeiro curso de florais, comecei a atender com florais, mas eu ia na casa das pessoas. Nesse mesmo período eu tinha uma prima que também dava aula no Santa Maria e que também fazia cursos de acupuntura auricular, alimentação saudável. E a mãe dela tinha uma casa para alocar. E nessa casa eles tinham entregado a casa muito destruída. E a mãe dela falou assim, eu não vou arrumar essa casa, quem alugar vai descontar dos aluguéis o dinheiro da reforma. Ela escutou isso e ligou para mim. Naquela época ainda era telefone fixo, né? Então aí ela falou, Jorge, vamos montar um espaço. O bom de quando a gente é novo, que a gente não pensa, né? Se fosse hoje, tudo que eu tenho que gastar nisso, naquilo, eu acho que eu já ia colocar tantos empecilhos, sim, né? Mas naquela época, não, vamos montar, né? A gente nem raciocinou se a gente ia ter dinheiro ou não, né? Eu sei que a gente conseguiu aos pouquinhos, reformou, contratou alguém, outras coisas a gente fez, e a gente construiu um espaço chamado Renascer Espaço de Educação e Saúde. Como a gente tinha muitos conhecidos que davam aula, a gente fez aulas particulares. Uma parte era aulas particulares. Então, as pessoas que precisavam de aula, a gente contratava o professor de matemática, ele vinha. Então, a gente terciarizava essas aulas. Uma segunda parte, eu comecei a atender
com florais, com massagem e outras terapias que eu fui desenvolvendo, fui fazendo formação. Daí o que aconteceu? Chegou um momento, né, que daí essa parte de dar aulas já não cabia mais, eu me dediquei só a atender como terapeuta lá. Então eu fiquei ali, né, no espaço, nessa sociedade durante 7 anos. Né? 7 anos de transformação, né? Importantíssimos. Eu sempre digo que nesse planeta a gente aprende pelos 7, né? Porque são 7 cores, 7 notas musicais, né? Daí, em 98, daí eu abri um espaço sozinho, porque daí o interesse dela já era diferente do meu, né? Daí eu acabei abrindo um espaço que chama-se Era Dourada, Espaço de Expansão da Consciência, né? Então eu já estou lá desde 98, quase 25 anos, né? E ali eu tenho uma escola de formação de terapeutas. Né? Voltou a ser professor. Voltei, só que numa outra condição, né? Eu estava no lugar errado, né? Sim. Lógico, nesse período eu tive possibilidades de fazer muitas formações, né? Até para receber o título de doutor honoris causa, eu tive que fazer uma bibliografia, uma rápida bibliografia para eles, para entregar para eles. E eu me dei conta que eu fiz mais de 70 formações. Olha só. Né? Porque eu fui pegando certificados. Eu tive a oportunidade de fazer formação daí na Índia, nos Estados Unidos, na França. Então a vida me proporcionou várias formações que foram muito importantes para mim. Né? E isso agregou no meu trabalho como terapeuta e também como professor de terapeuta. Hoje eu ministro cursos de formação em terapia de vidas passadas, em terapia floral, aromaterapia, cristaloterapia, mãos de luz, que é uma massagem multidimensional, que é tipo reiki, né, e outras abordagens assim. Então, tenho essa escola, né? E hoje, né, eu me sinto uma pessoa abençoada, por quê? Porque eu trabalho em algo que me dá um prazer interior, né? Proporciona dinheiro, posso ter uma vida digna, mas você trabalhar em algo que preenche o teu coração, você pode estar cansado, mas você toma um banho, no outro dia você acorda revitalizado, porque tem uma motivação interior que é muito maior. Quando eu trabalhava em algo que eu não gostava, eu podia dormir, eu podia tomar banho, eu ia continuar sem disposição para a minha rotina, né? Então, eu me sinto abençoado com relação a essa questão, né? De estar nesse caminho. A vida me colocou, porque eu estava teimoso, me sentindo vitimizado numa coisa que eu não gostava, e hoje essa é a minha gratidão com relação à vida, seria essa. A gratidão já é um processo de cura, né? Sim. Você sair do obrigado, né? Que a palavra obrigado já diz, né? Ela tem um duplo sentido de você ser obrigado a algo, mas também agradecer, né? E quando a gente sai dessa palavra e vai para a gratidão, mesmo que seja só num primeiro momento uma palavra, ela vai trazendo transformação, né, Jorge? A gente ser grato, né? Isso é um remédio, eu digo, né? A gratidão, ela eleva a frequência do nosso campo quântico, da nossa aura, dos nossos chakras. Quando a gente está numa frequência mais alta, a gente está mais aberto para energias superiores, seja do nosso eu superior. O eu superior seria aquela parte nossa que está diretamente ligado com a fonte, né, com Deus, Pai, Mãe. Seria o nosso eu superior. E também nós temos muitos seres do plano espiritual superior que estão dispostos a nos ajudar. Então, quando eu estou na gratidão, né, eu estou numa frequência elevada. Então, eu estou aberto para receber intuição, eu estou aberto para receber orientação superior, eu estou aberto para atrair pessoas numa frequência elevada, para atrair oportunidades melhores para mim. Quando eu estou no vitimismo, como eu estava lá naquela condição inicial, né? Quando eu estou na tristeza, no medo, no pessimismo, no coitadinho de mim, na ansiedade, na preocupação, eu estou numa frequência baixa. Então, quando eu estou numa frequência baixa, eu me fecho para a possibilidade de ajuda de frequências superiores. Porém, eu me abro para a energia negativa. É o que eu sempre digo assim, tem o plano espiritual superior e tem o plano espiritual inferior. Eu trabalho com espiritualidade e terapia.
Então, eu convivo com o plano espiritual inferior, que seria, aliás, todos nós convivemos, eu tenho só mais consciência disso, né? Seriam almas que estão em sofrimento aqui no planeta Terra, que não conseguiram elevar a frequência, estão na revolta, no medo, na tristeza, e não conseguiram ir para o plano espiritual superior para conseguir fazer a sua evolução, dar continuidade à sua evolução. E quando eu estou numa frequência baixa, quando eu estou no estresse, na ansiedade, no medo, na tristeza, mágoa, culpa, raiva, eu estou na frequência do astral inferior. Então praticamente eu estou ajoelhado, implorando para que essas energias venham me sugar, venham me manipular. Então, a ideia da gratidão é essa. Quando você está na gratidão, quando você está na alegria, quando você está na oração, na bênção, desejando o melhor, você está numa frequência alta. No amor, você está numa frequência alta. Quando você está em qualquer outra frequência, né, você está ajoelhado pedindo para alguém sugar a tua energia, para atrair mais energia negativa na tua vida. Então, o meu trabalho, na verdade, como terapeuta e como professor, é ensinar as pessoas a fazer isso, elevar a frequência. Eu ontem atendi uma pessoa e é muito lindo, né? Porque é uma pessoa que estava um pouco fechada para o processo terapêutico e eu li para ela uma oração indígena. E a hora que eu terminei de ler, que eu olhei para ela, ela tinha soltado todas as amarras. Sim. E ela me abraçou, ela disse, nossa, isso tocou minha alma profundamente. Por que eu estou dizendo isso para você, Jorge? Porque eu vejo que as pessoas, quando a gente fala em espiritualidade, elas estão um pouco arredias, assim, né? Parece que você está... A pessoa diz, não quero saber disso, não vamos entrar nessa conversa, porque elas misturam a espiritualidade com alguma religião né? E às vezes a pessoa entende que a dela é melhor que a do outro. Né? São vários fatores, claro. Mas, não sei se você concorda comigo ou me corrija, mas nós precisamos dessa nutrição espiritual, não é? Sim. Na verdade, ela faz parte, né? Dessa nutrição espiritual faz parte. É que eu me coloquei numa outra condição, né? Eu já me apresento assim para as pessoas. Então, eu trabalho com terapia de vidas passadas, com terapia espiritual, eu trabalho com florais. Então, quem vai procurar são pessoas que já estão abertas para isso. Então, digamos, elas não vão ter muita resistência com relação a isso. Agora, eu tenho, por exemplo, alunas, né, que fazem o curso de terapia de vidas passadas, mas elas ficam receiosas até de comunicar que elas fazem isso, né? E daí, se elas ficam receiosas, né, elas vão atrair quem? Pessoas que vão estar na mesma frequência, né? E às vezes aquela pessoa que mais necessita, se ela falasse, eu trabalho com terapia de vida, elas iriam até ela. Mas como ela fica receosa em expressar, não, eu trabalho com espiritualidade, esse receio de botar a cara para bater, acaba atraindo pessoas mais difíceis, né? Então eu digo assim, já coloca, é isso que você acredita, é isso que você faz, então coloque, porque às vezes aquelas pessoas que elas precisam saber diretamente assim. Então, no meu caso, eu não tenho tanta resistência assim, né? Porque já me coloquei assim, né? Hoje as pessoas até colocam que tem resistência, mas talvez quando eu comecei era muito mais. Hoje eu não sinto resistência, né? Mas quando eu comecei, né? Imagina, 30 e poucos anos atrás você falar de floral, né? Se hoje tem pessoas que ainda nem sabem o que são florais, massagem ainda era um pouco mais adequada, né? Mas o reiki que eu fiz o reiki, acho que foi uma das primeiras turmas aqui em Curitiba, nem lembro quando foi, ninguém sabia o que era reiki. Então, tinha preconceito? Tinha. Mas eu não sei o que aconteceu, eu nunca muito fixei nisso. Eu gostava tanto daquilo que essas coisas das críticas não pegavam em mim. E eu acho que é isso que a gente tem que ter, né? Quando você gosta daquilo, você acredita, fale descaradamente o que você faz. Não seja o chato, né, que vai querer convencer todo mundo. Mas se perguntou, né, fala, eu faço isso, aquilo, aquele outro. Eu não sou de falar o que eu faço, né? Por exemplo, eu frequento academia. Né? O pessoal acaba me conhecendo pelo Instagram, que acaba me conhecendo. Mas eu não fico doutrinando ninguém lá. Falo, sim, falo rapidamente, né? Estou aqui para treinar.
tem o Instagram. Então, daí assim você vai atraindo pessoas sem ser o chato, né? O esquisito. Sim, sim, né? Porque as pessoas têm... É uma ambiguidade, né? Todo mundo quer ser diferente, mas acaba sendo igual, né? A muitos, né? Essa questão de eu quero ser diferente, eu quero me diferenciar, mas não consegue vencer, às vezes, essa barreira, né? O medo, né, Jorge? Isso. Que são aquelas feridas que você fala que nós temos na alma, né? Isso. Hoje, a maioria das pessoas que trabalham como terapeutas hoje, que são chamadas os trabalhadores da luz. Então, é um grupo de pessoas que já tem uma bagagem espiritual muito grande, que ajudaram muitas pessoas, que curaram, trabalharam com ervas, trabalharam com várias técnicas de cura no passado. Só que elas sofreram, né, punição, né? Foram levadas à fogueira, foram enforcadas, foram mortas, participaram de humilhação pública, né? Isso, como eu trabalho com terapia de vidas passadas, isso faz parte da história dos trabalhadores da luz. Então, fica uma resistência mesmo de chegar e dizer eu trabalho com espiritualidade, eu trabalho, né? Porque existem feridas do passado que ainda não foram cicatrizadas, que interferem na autoestima do terapeuta, interferem no medo, né, na preocupação. Ai, vai que se souberem que eu faço uma terapia que está lidado com a espiritualidade, vão me rejeitar, alguma coisa assim. Então, tem que ser curado, né? Essas questões mal resolvidas do passado, a gente tem que curar, porque tem muitas pessoas. Hoje, os trabalhadores da luz, depois eu posso até me aprofundar, eles têm uma importância, um papel muito grande nessa transição para a quinta dimensão, que a gente pode explorar mais tarde também. Sim, sim. Bom, você sabe que você não vai vir aqui só uma vez, né? Porque vai ter muita coisa para falar e muita coisa maravilhosa, né? De trazer luz para isso e conhecimento para as pessoas. Mas acho que hoje um tema legal para a gente caminhar e que as pessoas têm bastante curiosidade e pouca informação de qualidade, porque hoje tem muito cursinho Sonrisal, né? Que você coloca na água em 3 minutos, você já está terapeuta. Você mesmo estava me falando, né? Que você viu na internet um curso com quantas terapias? 70 terapias, né? R$ 69,90. Você faz por R$ 69,90, você sai formado em 70 terapias. É impossível. É impossível ter qualidade, seriedade, né, num processo desse. Então, eu acho que a terapia que a gente podia abraçar hoje mesmo e mais fundo é nessa questão da regressão de vidas passadas. Como o processo terapêutico, né, de regressão de vidas passadas pode, né, transformar vidas, né, curar questões espirituais, emocionais, mentais, né? Isso. Como que a terapia de vidas passadas chegou na minha vida, né? Em 92 eu fiz a primeira formação em Reiki. Né? Então, eu comecei a aplicar o Reiki nas pessoas, ia trabalhar os chakras e harmonizar a mente, né? Era aquele começo, ninguém sabia muitas coisas, mas era uma coisa muito espetacular para a gente naquela época, né? Ainda é, só Sim. que já perdeu o encanto daquela época, né? E quando eu estava aplicando o Reiki, algumas pessoas começavam a relatar. Eu estou vendo isso, e essa mulher fez aquilo, e ela morreu desse jeito. Eu, intuitivamente, achei que eram coisas de vidas passadas, que eram memórias que estavam sendo trazidas à tona. Diante disso, eu comecei a trabalhar intuitivamente, mas daí eu comecei a procurar cursos, né? Será que tem cursos que ensinam a isso? Como que eu faço? Comprei muitos livros, li muitos livros, aprendi muitas coisas do livro e fui experimentando nas pessoas, até que eu consegui isso foi em 92, 93, em 98 eu fiz uma formação, 97 uma formação em terapia de vidas passadas em São Paulo. Né? Depois tive a oportunidade de ir para a Índia fazer também um outro trabalho de psicologia transpessoal relacionado com isso. E daí eu comecei a atender as pessoas, né? Então, eu fui aprendendo muito na experiência. Então, hoje, quando as pessoas chegam com uma queixa, né? Hoje eu acredito que tudo que causa sofrimento, dor e limitação na nossa vida vai ter uma origem em algo resolvido em vidas passadas. Eu digo assim, não existe mais traumas novos nessa vida. Todo trauma que acontece nessa vida, ele é uma reestimulação de um trauma.
Por exemplo, mesmo um bebê que nasça com o cordão enrolado, que sofra uma asfixia no momento de que ele nasce, ele já está reestimulando um trauma em que ele morreu enforcado ou de uma outra maneira asfixiado. Então, um abuso que alguém sofra nessa vida, ele é uma reestimulação de um abuso de vidas passadas, que isso vem à tona nessa vida para a pessoa olhar mais uma vez para isso, para que haja uma cura. Né? Então, atrás de todas as queixas, dentro dessa abordagem da terapia de vidas passadas, atrás das queixas da pessoa, a gente aprende a formar um link que vai conduzir ela para a experiência passada mal resolvida. Né? Então, tem várias maneiras de você conduzir para o passado. Por exemplo, tem maneiras que é a mais clássica, que é a transição visual. A partir da imaginação, por exemplo, você pede para a pessoa imaginar que ela está num lugar da natureza, ela vai atravessar uma ponte e depois dessa ponte ela vai para uma vida passada. Eu lembro dessa ponte. Então, você já conhece essa ponte. Eu já vi essa ponte, já. Então, a partir dessa experiência, ela vai para o passado. Mas tem outras técnicas mais contemporâneas, que é, por exemplo, a partir de uma emoção. A partir a pessoa está com uma ansiedade muito grande. Você só diz para a pessoa, agora pense nessa ansiedade. Sinta ela, qual que é a emoção, qual que é o sentimento. Vou tocar a sua testa, você já vai voltar numa vida passada. Então, a partir de uma emoção, o que eu trabalho muito são aqueles... a administração da emoção. Então, às vezes, pessoas assim que perdem o controle da raiva e depois se arrependem. E elas gostariam de mudar aquilo, mas daí elas não conseguem, elas ficam se sentindo culpadas. Né? Então, você pega aquela raiva, a partir daquela raiva você volta no passado. Então, tem a transição somática, que é a partir de um desconforto, de uma angústia, de uma dor. Dor física dor mesmo, física. Né? Aquela dor que você vai, cura, melhora, toma alguma coisa, ela volta no mesmo lugar. Exatamente. Né? Quando você não tem mais, fisicamente, organicamente, não tem mais tratamento. Né? Então, essas são as melhores. Né? Então, nesse caso, você pega a partir da questão física, da sensação desconfortável física, você conduz ao passado. Tem a transição também verbal. Transição verbal, eu dou sempre um exemplo que é assim. Eu tinha uma cliente, quando a pessoa repete muito, aquelas frases que a gente sempre está repetindo, né? Por exemplo, assim, quando alguém morre, né? E daí eu digo assim, fulano me abandonou. Fulano não abandona ninguém, a pessoa morreu, não abandona ninguém. Então, quando a pessoa diz, fulano me abandonou, ela já está dando uma ideia que ela está sofrendo por um abandono. E esse abandono não é necessariamente pelo fulano aqui, é um abandono de uma vida passada. Então, a partir daquela frase, digamos assim, por exemplo, vou pegar esse exemplo, né? Então, a palavra que a minha cliente sempre repetia é assim, meu marido me sufoca. Então, ela sempre repetiu na primeira sessão, acho que umas 5, 6 vezes. Quando a pessoa repete muito a frase, a gente tem algo ali para pesquisar. Daí tem uma técnica que você pede para a pessoa. Só fecha os olhos e comece a repetir para mim, faz favor, enquanto eu estou falando com você. Meu marido me sufoca. Meu marido me sufoca. Lá na 8ª vez, ela já entra na regressão. Olha, que lindo Só isso, porque é a frase que dá o link. Faz o link, a própria frase. E no caso dela, né? No caso dela, numa vida passada, ela era de talvez idade média, ela era de um reino, o marido dela de outro, por uma questão de interesses dos reinados. Ela foi obrigada a casar com ele e ir para o reino dele. Né? E ele tratava muito mal ela, né? E ela sentia saudades da família, e daí ela tentou fugir, ele pegou ela, colocou num quarto, trancou, ela tentou fugir novamente e ele literalmente sufocou ela até morrer, né? Só que ela ficou gravado, né, no ele me sufoca. Só que hoje a gente sabe que a nossa alma aprende com os erros. Ela não tinha consciência, mas hoje ele era a pessoa que permitia ela fazer tudo. Olha que ele não reclamava de nada, mas ela não via isso.
Entende? Ela via sempre a partir do olhar do passado. Isso ela só me contou depois. Por exemplo, se ele dissesse para ela assim: hoje é sexta-feira, estou com vontade de comer camarão, vamos sair para jantar fora, né? Ela interpretava assim: ele me obriga, agora eu vou ter que ir com ele sair para comer camarão. Ela sempre interpretava como se ele estivesse obrigando ela a fazer qualquer coisa, né? E depois ela falou: ele nunca me proibiu de nada. Depois que a gente curou isso, que ela foi conseguir ver a realidade presente diferente daquilo que é a realidade interna, porque ela ficou presa naquele olhar do passado sobre ele. Né? Então eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito didático, né, para a gente entender como que a gente vê o presente com os olhos do passado. Né? E eu acho que isso também, né, Jorge, nossos adoecimentos são vários, né, mas hoje depressão e ansiedade é algo muito forte, né, e eu entendo que a depressão é a gente estar preso no passado. E às vezes não é um passado ali, né? É um passado mais para trás. Recente. Né? Bem algo que você realmente tem que explorar com uma terapia desse nível. Né? Nessas situações, a depressão sempre é uma ferida, né, que nos mantém numa impotência. Então, algo aconteceu no passado que eu não consegui lidar com aquilo, que causa um sofrimento muito grande, e eu também não sei como sair disso. Eu me sinto impotente diante disso. E a gente traz isso para o presente e acaba projetando em alguma outra situação aqui no nosso presente. Então, quando a gente vai vendo as vidas passadas e vai curando o passado, eu começo a ter uma outra atitude, eu consigo fazer mudanças. Né? Porque às vezes, para você pedir para uma pessoa depressiva, não, você tem que ser mais otimista, você tem que valorizar, veja os passarinhos, que lindo a natureza, como é tudo maravilhoso. A pessoa não consegue. Ela está numa energia tão baixa, ela está em crenças tão limitantes que ela só vai se sentir mais frustrada ou ela vai achar que você não entende nada do que ela está passando. Que às vezes você está subestimando, né, ela, né, que você não está valorizando aquele sofrimento dela. E daí entra um conflito, né? Exatamente. Que a pessoa acha que você está... acho que eu estou fingindo isso, né? Estou fingindo uma depressão, né? Então, eu gosto da terapia de vidas passadas porque daí você pega, vai lá no passado onde está a ferida e vai limpando. Vai limpando. E é muito interessante que as pessoas, até para informar para as pessoas, que a terapia de vidas passadas é uma das abordagens mais aceleradas que eu conheço. Porém, não é mágica. Não é uma sessão que vai fazer uma... Às vezes pode acontecer. Acontece, eventualmente, de uma sessão a pessoa muda a vida dela. Mas às vezes existe um núcleo traumático. Às vezes uma depressão está relacionada com 8 vidas nas quais ela precisa curar. Uma ansiedade forte está relacionada com várias vidas. Então você vai limpando cada vez uma vida e ela vai começando a fazer mudanças, tendo força, energia e poder para fazer as mudanças necessárias na vida atual. Bom, a gente tem umas perguntas aqui, quer dizer, deve ter várias, mas vamos ver que a gente pode separar aí para ajudar o pessoal. Aqui o Marco Franco está perguntando: vou fazer regressão, posso ficar pior do que estava? Pode. Se não tiver um profissional bem preparado, né, que assim, você tem que fechar na sessão, você tem que abrir a sessão, abrir a ferida do passado, limpar a ferida, fechar, cicatrizar, né? Se esse processo todo, né, não estiver sendo feito, vão ficar resquícios. Então, é como se fosse que eu dei um exemplo de uma ferida física. Né? Você tem que fazer todo o processo. Então, você tem que olhar no passado, você tem que ver o que aconteceu, você tem um processo que é a ressignificação desse passado, libertar-se de curas, libertar-se de culpas, né? Curar as culpas, curar os medos, para daí fechar a ferida. Né? Então, se o profissional não tiver domínio de todas essas fases, a pessoa pode ficar pior. Não vai matar, né? Mas a pessoa não vai ficar bem depois e é uma responsabilidade.
né? Isso tocou num ponto importante, né? Que você precisa, né? As pessoas têm que entender que existem terapeutas que estão preparados nesse nível de responsabilidade, que infelizmente, com alguns cursos aí, Sonrisal, coloca no mercado pessoas ainda que deveriam estar fazendo o tratamento e não fazendo terapia nos outros, né? O que eu sempre digo assim, quando a pessoa busca ajuda, ela não procurou você porque ela está no melhor momento da vida dela e ela quer compartilhar isso com você, né? Porque ela está com uma ferida, né? Ela está vulnerável, ela tem dor, né? Então ela abre o íntimo dela para você. Então você tem que ter o maior respeito, carinho, o melhor preparo para poder lidar e ajudar ela, né? Então hoje em dia a gente tem muitos cursos de formação que às vezes é um cursinho de um final de semana ou cursos mais rápidos, né? E o que vai acontecer? Por mais que o profissional tenha boa vontade, né? E até ter boas intenções, né? Ele não tem instrumento, porque ser terapeuta não é você só aprender uma técnica. É um modo diferente de você olhar para você mesmo, você olhar para a vida, você olhar para a dor do seu cliente, né? E isso a gente não aprende em pouco tempo. É um processo. Todo terapeuta tem que fazer a sua cura, tem que ter a sua terapia. Se eu chego para você, não, eu estou aqui só para ajudar e eu não tenho problema nenhum, eu só vou ajudar você. Eu já limitei o meu trabalho. Quantas regressões eu já não tive que fazer na minha vida, né? Até para me tornar um terapeuta, né? Um terapeuta digno de ajudar pessoas, né? Então, para quem faz terapia, hoje em dia tem que fazer, para quem é terapeuta, tem que fazer terapia, né? E a terapia, hoje, dentro dessas abordagens da terapia de vidas passadas e do que a gente chama de terapias quânticas multidimensionais, elas estão ligadas ao espiritual, né? Então não tem como separar, né? A própria física quântica ela já está unindo o espiritual com a matéria, né? E a gente, quem trabalha nessa área, está tudo junto, né? Então, quando você está trabalhando com o teu cliente, tem a orientação dos seres de luz que estão te ajudando, você eleva a frequência para abrir o campo do cliente, um portal para que os seres de luz também atuem. Então, é um trabalho multidimensional. Quando você está fazendo uma abordagem espiritual, por mais que a gente só veja a parte material, mas estou eu, digamos, está o cliente, tem toda uma equipe espiritual que está ajudando. Então, esse é o nosso trabalho. E isso acontece não só no trabalho terapêutico. Hoje em dia, digamos, vamos pegar uma pessoa que trabalha, um médico, um advogado, uma pessoa que trabalha em banco, vamos colocar assim. Qualquer pessoa que tenha uma boa intenção em ajudar outras pessoas, sempre vão ter seres espirituais do plano superior que vão dar apoio. E se ela tem consciência e sabe fazer isso, né, para permitir esse portal ficar mais forte, esse apoio vai ser muito maior. E como eu sempre digo também, o contrário é verdadeiro. Sempre que tiver alguém com uma intenção de prejudicar outras pessoas, sempre vai ter também seres do plano espiritual inferior que vão estar apoiando essa pessoa. Também, né? Dando suporte. Vamos ver aqui a outra pergunta, Jorge. Vai faltar horas, né, para a gente falar. O Marco Franco a gente já perguntou. Aqui, a Fernanda Lima Ribeiro. Ao acessar vidas passadas, posso descobrir que prejudiquei pessoas? Sim. E é uma das primeiras coisas que eu falo na primeira sessão. É assim. O processo evolucional da nossa alma aqui no corpo físico é um processo de aprendizado. E esse aprendizado, ele acontece através do acerto e do erro. Então, o que nós somos hoje é o nosso melhor, né? Se hoje eu não vou me apropriar de uma coisa que não é minha, não é porque eu sou bonzinho, não é porque tem leis, não é porque os meus pais ensinaram. É porque em vidas passadas eu já roubei, em outras vidas eu já senti em mim o que é ser lesado, e hoje a minha alma não tem sentido fazer isso, né? Então, nós somos o melhor. A gente já matou, já roubou, já abusou. Tudo aquilo que a gente não faz hoje,
a gente já fez. E tem pessoas que ficam chocadas com isso. É que eu digo assim, o pessoal quando vai fazer regressão, todo mundo quer ser a Cleópatra, né? Exatamente. Ninguém quer ser a moça que carregava o pinico da Cleópatra, né? Exatamente. E geralmente a gente toma mais consciência da moça que carrega o pinico da Cleópatra, né? No dia a dia, na prática terapêutica. Sim, né? Porque todo mundo assim, eu fiz uma regressão e eu era fulano de tal, ainda tudo. Fala assim, nossa, vai faltar gente, né? É importante para isso, né? Porque a gente aprende em vários papéis, não só no papel de realeza, né? Isso, e só para complementar a pergunta, por exemplo, assim, né? Então, muitas vezes é necessário a gente acessar essa vida onde a gente prejudicou, porque ali ficou uma culpa. Essa culpa do passado, né? Às vezes interfere na minha autoestima hoje. Essa culpa do passado às vezes dificulta eu dizer não, botar limites. Essa culpa muitas vezes permite o abuso de outras pessoas. Né? Então, realmente, a gente vai descobrir que prejudicou pessoas, mas isso é saudável e faz parte do processo, porque a partir da cura dessa culpa que ficou, eu posso mudar o meu presente hoje. Legal. Vamos ver a outra lá. Quem que pergunta agora? O Alcibiades Neto. Na regressão... Pessoa dorme. A pessoa dorme, na regressão a pessoa dorme? Sim. Eu gostaria de saber sobre a pessoa que falam que eram seres de outros planetas. Receber, né? E parabéns pelo programa. Obrigado. Então é assim, a pessoa não dorme, ela fica num estado de transe médio, que a gente chama. Então, dentro da hipnose, de uma forma bem simplificada, que é mais profundo que isso, tem o estado alfa, que é o relaxamento básico. Você está lendo um livro, você está vendo um filme, você dá uma relaxada. O oposto disso é o transe profundo. No transe profundo, a pessoa fica inconsciente. Então, provavelmente, já foi visto na televisão, ele hipnotiza uma pessoa, ele dá para a pessoa uma cebola e diz que é uma maçã muito gostosa, ela come aquela cebola achando que é maçã, sente o gosto de maçã, só que depois ela não lembra de nada. No processo terapêutico, a gente usa o transe médio. No transe médio, é um pouco mais aprofundado que o estado alfa, porém a pessoa consegue abrir portas para o inconsciente. Então, ele vai vindo as informações, a imagem, a ideia, só que a pessoa fica consciente, ela sabe que está ali naquele local, ela pode parar o momento que ela quiser. Então, a pessoa não dorme, ela fica num estado de transe médio. E daí ele perguntou também de seres de outro planeta. Isso. Então, o que eu tenho percebido nos últimos 8 anos, né? Que muitas pessoas estão acessando espontaneamente, a partir das suas queixas, né, vidas antes do planeta Terra. Então, a nossa alma, principalmente boa parte das pessoas que estão no planeta Terra, não é originária aqui do planeta e muitas vezes não é humana. Né? Então, a gente acabou vindo para cá. Futuramente a gente pode até fazer um programa para explicar isso melhor, porque senão vai abrir muitas possibilidades. Enorme, né? Mas por isso que eu falei que não vai ser uma vez só, os temas vão se abrindo e as pessoas realmente precisam dessas informações. Mas por hoje vamos contar que, né, a nossa alma veio para o planeta Terra e muitas vezes ela não era nem tinha corpo humano, né? Então, nos últimos 8 anos, espontaneamente nas queixas, estão vindo culpas de antes do planeta Terra. Culpas as quais fizeram a alma da pessoa vir para o planeta Terra. Né? Então, realmente, antes do planeta Terra, a gente tinha vidas, né, humanas, e antes dessas vidas humanas, a gente ainda tinha vidas que podem ser outros corpos. Então, você já reparou que na mídia também, hoje já se fala mais de arcturianos, se fala mais de pleiadianos, de greys e de outros extraterrestres. Por quê? Isso está vindo aos poucos para que as pessoas possam ir mexendo na consciência das pessoas. Então isso está vindo espontaneamente pela necessidade de alma de alguns clientes, começam a vir
essas vidas, começam a vir as origens, que eu chamo estelares, as origens galácticas para algumas pessoas. Então, realmente, a gente pode acessar. Né? E nos workshops, no curso de formação, eu já estou dando também para as pessoas conhecerem a sua origem galáctica, não necessariamente só em consultório, quando aparece, mas daí estimulando para as pessoas encontrarem a sua linhagem galáctica. Eu sei. Sei e vivi isso. Vamos ver ali a outra pergunta. Terapia de vidas passadas ajuda a tratar a depressão e a ansiedade? Nossa, o David Schwarzenberger que está perguntando isso. A gente falou um pouquinho de depressão, mas, né, acho que... não custa a gente só dar uma arrematada, né? Sim, né? Todo o processo de ansiedade, e a ansiedade ela também tem muitas possibilidades, né? Então tem pessoas que são ansiosas, vão para irritação, tem pessoas que vão para o desânimo, tem várias. Então a gente personaliza a ansiedade da pessoa e a partir dessa personalização ela cria um link para a vida passada, né? Geralmente ansiedade é medo, né? Quem é ansioso está morrendo de medo, só que a gente não sabe do que a gente está morrendo de medo, né? Então existem várias possibilidades desse medo. Uma preocupação é medo, né? Uma crise de pânico é uma ansiedade aguda. Quando a ansiedade ela atinge uma intensidade muito forte, ela vira uma crise de pânico. Então, tudo isso é tratável. E o processo da depressão também, né? Toda depressão tem feridas abertas de dores, né? E aquilo que eu já falei anteriormente, e uma impotência diante daquela situação. Então, a gente tem que ir curando essas feridas para fortalecer a pessoa no presente. Uhum. Vamos ver se temos mais uma pergunta ali. Acho que é essa. Um anônimo, ele pergunta assim, ó, qualquer pessoa pode fazer a terapia de vidas passadas? Acho que ele quer perguntar se criança, idoso, né, qualquer pessoa. Mas eu vou falar de um outro aspecto primeiro, né? Para que essa terapia se desenvolva bem, tenha sucesso, existe a necessidade de uma maturidade do cliente. Né? A pessoa tem que ter consciência que tem um problema. É a primeira condição. Eu tenho essa dificuldade. Segundo, eu tenho que ter o desejo de mudar isso. Terceiro, eu tenho que fazer um esforço para que isso mude. Se a pessoa tiver a consciência que ela tem um problema, o desejo de mudar e está disposta a fazer um esforço, nem que seja ir para a sessão, ela vai ter que, se não tiver isso, nem, eu sempre brinco assim, nem se Jesus se materializar, botar a mão na testa da pessoa, vai ajudar. Não só para essa abordagem, mas qualquer outra abordagem, né? Então tem que ter uma maturidade, a pessoa tem que estar aberta para a possibilidade de vidas passadas. Tem pessoas que não precisa acreditar, mas se ela estiver aberta, ela vai acessar e vai curar aquilo do mesmo jeito, né? Agora, se a pessoa não tem ainda uma maturidade, né, para entender que no passado ela possa ter errado, que no presente ela pode mudar, que a gente está num processo de evolução, daí não é para essas pessoas, não é o momento para esse tipo de terapia. Né? Então, tem que ter essas condições. Crianças, a princípio, eu não faço em crianças. Tem uma terapeuta americana que trabalha de uma forma mais lúdica com crianças, né? Mas a gente tem outras abordagens que podem ajudar crianças ou pessoas que estão impossibilitadas de fazer regressão. Né? Então, às vezes, o cliente ele pode estar bloqueado. Né? Mas eu poderia utilizar você, que eu conheço, que tem uma sensibilidade, uma espiritualidade, uma mediunidade muito grande. Eu posso, por exemplo, usar você para acessar o conteúdo de uma outra pessoa e fazer a cura daquela vida passada através de você. Quando principalmente crianças que estão sofrendo, você pode ajudar dessa maneira. Bom, eu tenho uma pergunta. Assim, que eu acho que não quer calar. Qual seria a principal busca hoje da terapia, através de vidas passadas? Assim, eu sei que deve ter N fatores, mas
O principal, quando as pessoas vêm para você, você consegue hoje ter esse dado, vamos assim dizer? Seria assim. Ou as três principais, vamos falar, que... vamos pegar as três principais, né? Ansiedade é uma, né? Dificuldade de relacionamentos, sejam relacionamentos entre pais e filhos, entre cônjuges, né? Depressão, administração da emoção, né? Aquele exemplo que eu dei, a pessoa às vezes é irritada, perde o controle, depois se sente mal, se sente culpada, mas ela não consegue mudar isso. Então, acho que depressão, ansiedade, dificuldades de relacionamentos, administração das emoções seriam o que o pessoal mais busca, né, na terapia de vidas passadas. Bom, Jorge, eu acho que a gente realmente vai ter que vir para fazer mais conversas, né? Tem muita coisa aí para a gente comunicar para o mundo. E você sabe que a gente tem umas perguntinhas, né, que são sorteadas, não sou eu que sorteio, né? Vamos lá. Aqui para você, a que vem hoje o que é na sua vida, ou nesse momento da sua vida, o seu maior mistério? Mistério. Para mim, vamos pensar. Meu maior mistério, porque assim, como eu trabalho com o espiritual, né? E dentro do espiritual eu trabalho com, quando você está fazendo a regressão, muitas vezes você acessa seres de luz, né, que estão ali junto com a pessoa, eventualmente eles trazem até alguma mensagem, né? Então eu tenho muito mistério em saber como que funciona isso. Né? Como que eles podem estar aqui multidimensionalmente? Outro mistério para mim dentro desse trabalho que eu faço é assim, como que é a logística? Quando uma alma escolhe vir para cá, né? Como que dá certo dele escolher a família, o cônjuge que vai encontrar, o contexto, como que é essa amarração kármica que faz tudo dar certinho no final das contas, porque a gente passa por experiências assim. Sim. Né? No final das contas você encontra aquela pessoa que você precisava encontrar, mas por que você nasceu naquela cidade, ou por que se você viajou para um outro estado. Então, isso para mim é um mistério, que eu quero morrer e quero voltar já me dizer como que acontece isso. Sim, nesse momento o meu mistério principal seria esse. Que lindo. Eu quero mais uma vez te agradecer de todo o coração, né, por você estar aqui. E aqui a gente tem uma frase que é: vamos despertar?